Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, ministério. Fique à vontade para se inscrever em nosso canal, se ainda não for inscrito, deixe o seu like e compartilhe o nosso vídeo nos grupos de WhatsApp, que você achar que merece receber as informações que aqui serão dadas. Nós estamos discutindo essa matéria aqui do IBAD, Hermenêutica, a didática é de Doris Lemos, o curso é o nível médio de teologia. O IBAD tem, sem sombra de dúvida, o melhor curso de teologia que nós temos na atualidade. Hoje nós iremos falar de um assunto um pouco complexo, um pouco mais técnico do que o vídeo passado, mas muito importante para aqueles que querem aprender sobre hermenêutica bíblica. O título do vídeo de hoje é a interpretação das Escrituras pelos judeus. Logicamente, os judeus não de hoje, mas os judeus da época de Cristo. Acontece que os judeus, depois que foram trazidos da Babilônia e inseridos novamente na sua terra natal, conhecida como a Jerusalém, eles passaram a ter um cuidado maior com a Torá, eles passaram a estudar melhor os livros do Antigo Testamento, conhecido como a Taná. Então, eles passaram a ter esse cuidado maior, a estudar mais, e vários grupos surgiram, trazendo um método, uma maneira, uma forma de interpretação diferente umas das outras. Então nós iremos falar de vários grupos de judeus que estão vivos e presentes no entorno de Cristo. Nós temos grupos de judeus alexandrinos, palestinos, coraitas, os essênios, E a gente começa a perceber que essa variedade de judeus, de grupos de judeus, estão presentes em todo o Novo Testamento e não estavam presentes no Antigo Testamento. Então você vai ver, por exemplo, que no Novo Testamento nós temos um número muito maior de escribas, nós temos um número muito maior, aliás, não existia, por exemplo, no Antigo Testamento, os essênios, os fariseus e os saduceus. O que cada um desses grupos representam não vem ao caso nesse vídeo, talvez em outros vídeos futuros. Mas existiam esses que no Antigo Testamento não estavam presentes. E como é que se desenvolveram esses grupos ou esses partidos? Através dos métodos empregados por eles à interpretação das Escrituras Sagradas. Então, judeus palestinos. Por que esses judeus são chamados de palestinos? Quando o povo foi levado para a Babilônia, 70 anos depois, esse povo já tinha constituído família, casa, tinham adquirido posses lá, então eles preferiram ficar por lá. Então esses que ficaram distantes da terra de Israel eram chamados de judeus alexandrinos, porque haviam absorvido bastante da cultura de Alexandre o Grande, tal qual a própria forma de interpretação desenvolvidas pelos filósofos. Temos os judeus palestinos, aqueles que regressaram, saíram da Babilônia e vieram para a sua terra natal, constituíram família de novo, se casaram, seguiram com suas vidas normais. Então vejam bem, judeus alexandrinos e judeus palestinos, e temos ainda os coraitas, aqueles que eram samaritanos, por assim dizer. Temos também aqueles que viviam afastados, viviam em comunidades um pouco mais distantes, isolados, conhecidos como os essênios, ou judeus de Qumran. Então, iremos falar um pouco sobre a interpretação que cada um desses grupos desenvolveram. Os judeus palestinos, por sua vez, privilegiavam mais a lei oral do que a lei escrita. Havia uma lei oral, chamada de tradição. Jesus foi contra várias tradições que os judeus agregaram, criaram, com medo de que voltassem de novo a pecar, com medo de que voltassem a violar a lei do Senhor. Eles agregaram métodos que, de certa forma, evitavam que o povo pecasse. Por exemplo, você já viu no Novo Testamento a expressão a caminho de um sábado. O que vem a ser a caminho de um sábado? Vários teólogos concordam que a caminho de um sábado é uma distância de 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro. Um judeu, no sábado, não podia caminhar mais do que 1 quilômetro. Então, tinha as sinagogas próximas às suas casas sempre, para que não pudessem quebrar o sábado.
Verdade é que no Antigo Testamento, na Torá, nós não temos o registro de quanto que um judeu pode caminhar no sábado. E isso, quem desenvolveu, quem agregou isso às Escrituras Sagradas, foram os da tradição, os judeus da tradição. Os mestres da lei, lendo a lei a respeito do sábado, pensaram, para que nós não quebremos o sábado, vamos criar uma lei que um judeu não pode caminhar mais do que um sábado. Uma outra tradição que eles criaram, por exemplo, que está exposta no Novo Testamento, é a lei do Corban. Para que os pais não cuidassem dos filhos, para que os filhos não cuidassem dos pais, os filhos iam lá no templo e depositavam uma oferta e ficavam livres de cuidar dos pais na sua velhice. Essa oferta era chamada de Corban. No Antigo Testamento nós não temos menção dessa oferta, mas no Novo Testamento nós temos. Quem criou essa lei? A tradição. Então os judeus da Palestina, como eles eram legalistas, eles privilegiavam também essa lei oral mais do que a lei escrita. Percebam que o método de interpretação de Jesus é mais para o literal do que para o oral. Como eles eram legalistas também, eles privilegiavam a Torá em detrimento dos proféticos. Então, eles estudavam mais, eram mais cautelosos, eram mais atenciosos com a lei, com a Torá, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Eles davam mais atenção a esses livros do que aos proféticos. Eles usavam um método de interpretação chamado de Midrash, que é um método de interpretação exegético. Claro que não é o assunto do nosso vídeo hoje, mas eu vou dar uma pincelada assim, talvez o vídeo se torne até um pouco maior do que eu imaginava por conta disso. Mas eles entendem que a interpretação das Escrituras são dadas em 4 níveis. E isso eles chamam de pardes, que quer dizer jardim. Tem o método, o nível Pesher, que seria o nível literal, onde você lê caminho é caminho, cidade é cidade, homem é homem. Você não tem nenhuma alegorização, você não tem nada além do literal. Só depois que você entender as Escrituras Sagradas no nível literal, você progride e avança para o próximo nível, que eles chamam de Ramesh. Ramesh quer dizer dica. Então, eles vão associando um texto a outro texto. Por exemplo, o grão de mostarda citado em Mateus 13, 22, é comparado com Deuteronômio 7 e Ezequiel 37, aonde Ezequiel e Deuteronômio apontam Jerusalém como a menor de todas as nações que estão à sua volta. Em Mateus 13, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Então, eles vão interpretando os textos por associação, sem que esses textos eles façam alusão um ao outro, como o caso do tipo, como o caso dos proféticos, onde tem Isaías citando que um menino nasceu de uma virgem e Mateus trazendo um cumprimento. Não, para eles o entendimento não é esse, porque eles ligam uma coisa à outra sem analisar o contexto das duas passagens citadas. É apenas dica, eles vão comparando aonde essas palavras se repetem, aonde esses textos podem ser comparados. Então, não sei se te fiz me entender. Então, eles pegam, por exemplo, casa sendo citada aqui e casa sendo citada aqui, e eles vão fazendo analogias. O outro método é chamado o método Midrash. Aqui, a Midrash já usa aquilo que a gente conhece como alegoria. Eles vão alegorizar o texto. Percebe que são níveis diferentes. Você saiu do Pesher, entrou no Ramesh, o terceiro nível agora é o Midrash. Eles vão fazendo alegorias dos textos. Não tenho tempo aqui de aprofundar nisso, porque aí tornaria o vídeo muito grande. Agora, os textos são entendidos no nível Midrash com alegorias. E por último, nós temos o Sod. O Sod já é quase um método cabalístico,
de interpretação. Aqui envolve numerologia, aqui envolve a distância das letras, a letra menor, a letra maior, que envolve vários pormenores que aí tornaria o vídeo grande. Futuramente eu faço um vídeo só falando do método Partes. Então, os judeus da Palestina, eles empregavam esse método Midrash, aonde os 4 níveis de interpretação era levado em consideração e ensinado. Pesher, Ramesh, Midrash e Sod. Esse 4º nível aí, apenas os mestres dos mestres conseguiam chegar. Um nível muito complexo, até mesmo para explicar o que ele é. Ok? Então, essa era a interpretação dos judeus palestinos. Os judeus alexandrinos, por outro lado, sobre a influência dos filósofos, eles interpretavam os textos não no literal, mas no alegórico. Porque, embora os judeus palestinos eles empregassem a alegoria ela não substituía o literal, né? Então, não poderia haver uma contradição entre esses 4 níveis. Já para os judeus alexandrinos, não importava o que o texto literal queria dizer. O que importava era a alegoria que estava sendo empregada no texto. O que acontece é que Filó, influenciado pelos filósofos gregos, ele trouxe esse método de interpretação para os judeus que viviam fora da Palestina. Claro que alguns judeus dentro da Palestina também vão alegorizar. O próprio livro de Gálatas, no capítulo 2, faz uma alegoria entre os 2 filhos de Abraão. Acontece que a filosofia, quando ela vem surgir, ela vem, de certa forma, ridicularizar a mitologia grega. Então, os filósofos, para não serem ridicularizados, eles tiraram a mitologia daquilo que poderia ser entendido como literal e começaram a alegorizar o texto, dizendo que tudo que a mitologia ensinava, na verdade, não é ou não deve ser interpretado como literal. Deve ser interpretado como uma alegoria, porque era improvável que um Deus pudesse relacionar-se com um homem, é improvável que em uma caixinha pudesse estar tudo de ruim que existe no mundo. Então, ali deve ser alegorizado esse texto. Filó, influenciado por esses filósofos, não querendo que as escrituras judaicas também ficassem ridicularizadas entre os gregos, começou a alegorizar todos os textos do Antigo Testamento. Filó, ele vai surgir com esse método no ano 100 a.C. Então, por exemplo, Sara e Agar representam virtude e cultura. Jacó e Esaú representam a prudência e a insensatez. São exemplos da interpretação que Filó desenvolveu fora ou nos meios alexandrinos. Quando nós entramos no Novo Testamento também, nós temos a presença daqueles judeus chamados judeus caraítas. Quem são os judeus caraítas? Os judeus caraítas são aqueles que vivem em Samaria. Eles também desenvolveram um método de interpretação. Diferente dos judeus palestinos, que davam atenção à lei oral, os judeus caraítas, eles davam mais atenção à lei escrita do que na tradição oral. Eles desprezavam tudo aquilo que não estava escrito, ou seja, a tradição. Os judeus caraítas também são filhos de leitura, Aliás, a palavra caraitas, ela veio do termo Beni Mikra, filhos da leitura, biblista. Ou seja, eles copiavam também a Torá, ok? Por fim, nós podemos falar ainda dos judeus cabalistas. Quem eram os judeus cabalistas? Os judeus cabalistas, eles desenvolveram um método de interpretação que foge ao literal, que foge ao alegórico, em certo sentido, mas eles entenderam que as escrituras sagradas, ela tinha algum código que o pudesse fazer próspero, que o pudessem fazer felizes.
Esse grupo não temos ao certo em qual data ele surgiu, né? Mas os judeus cabalistas, muito tempo depois de Cristo, desenvolveram esse código, né? O nome pode ser supostamente datado do século XII. Traz uma interpretação mística de cada letra. Então, por exemplo, eles vão interpretar literalmente o significado das letras. A forma da letra para eles tem um significado. Por exemplo, a primeira letra do hebraico é o Aleph. Aleph é primeiro, pode ser também um número, primeiro. E eles atribuem isso também a Deus. Por exemplo, Elohim se escreve da forma que você está vendo aí na sua tela. Elohim começa com Aleph. Por quê? Porque Elohim é o único. Elohim é o primeiro. Não existe outro antes dele. O primeiro ser que existe é o Elohim. Adon, né? Ou Adonai. Adonai é Senhor, né? Aquele que estava no princípio. De forma que no Antigo Testamento nós temos o primeiro versículo, Bereshit bara Elohim et shamayim ve'et haaret. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se você olhar na sua tela com atenção, a primeira letra dessa palavra aqui é o Aleph, Et. Então temos Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Aí você tem a palavra Et. Et, a primeira letra, começa com o Aleph. Isso indica que nós não entendemos nada do Aleph para trás, só do Aleph para frente. Então Deus criou primeiro os céus, né? Um outro exemplo que a gente pode citar aqui, por exemplo, é o Beit. O Beit. O Beit representa dois e representa também uma casa, né? O Beit dá origem à palavra bará, que quer dizer criado. Então traz a ideia de criação. Como que eles trazem isso para a vida prática? Nomes que começam com Beit geralmente são pessoas criativas. Claro que isso não faz sentido na vida real, né? Não faz sentido na vida real. Mas Beit, ele é dois. Isso indica que já não é um. Então agora você tem duas opiniões. E onde tem duas opiniões, tem discussão, tem divisão. E eles vão aplicando isso em vários textos, na sua vida secular, né? Então, isso que é um método cabalístico, isso é um método místico, não tem amparo nas escrituras sagradas, embora em certo sentido isso faça algum sentido, né? De certo modo isso faça algum sentido. Então, as pessoas portam a energia dessas letras, né? As cidades portam a energia dessas letras, dos números, e aí existe todo uma forma de se somar o que cada letra representa em números e chega a determinado número. Por exemplo, você já ouviu falar que 7 é o número da perfeição, que 10 é o número da plenitude, que 3 é o número disso, que A é o número daquilo. Enfim, isso é uma interpretação cabalística. Às vezes, isso está dentro do templo e a gente não se atém muito a isso. Falando um pouco mais para você entender, existe uma letra aqui bem interessante. Olha só, é o que a letra Re representa. Primeiro, ela representa fala, né? Então, a fala é representada pelo Re. Observe comigo a palavra homem à sua esquerda e observe a palavra mulher à sua direita. Homem não tem a letra Re, mulher tem a palavra Re. Quem fala mais, o homem
ou a mulher. Então, o método cabalista propõe essas brincadeiras, essa troca de entendimento. Agora precisamos falar de um outro grupo, chamado grupo de essênios, que eram judeus que se desenvolveram próximos a Qumran. Qumran foi um lugar onde em 1947 foi encontrado um grande número de rolos de livros do Antigo Testamento e também alguns livros apócrifos. Há quem diga que um bom exemplo de essênios é João Batista, porque os essênios eram um grupo que fazia sua própria vestimenta, produziam seu próprio alimento, banhavam-se, era muito comum eles praticarem banhos ritualísticos, como método de pureza. Inclusive, esses banhos, esse batismo, era necessário para você entrar na comunidade. E eles viviam em comunidades isoladas. João, no Novo Testamento, ele aparece no deserto, vestindo-se de pele de camelo, comia gafanhotos, com mel silvestre. Então é um bom exemplo de essênio. Esses judeus de Qumran eram aptos leitores e intérpretes das escrituras sagradas. Eles tinham enfoques escatológicos. João aparece pregando, sobretudo, uma mensagem escatológica. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Isso era entendido como uma mensagem escatológica. Está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que produz mau fruto será cortada e lançada ao fogo. Isso também era entendido como uma mensagem escatológica. Enquanto os judeus da Palestina valorizavam mais a lei, os judeus dessa comunidade valorizavam mais os proféticos. Então, os judeus da Palestina valorizavam a lei, os judeus alexandrinos interpretavam tudo alegoricamente, mas os essênios, eles valorizavam muito os proféticos, porque estavam sob forte expectativa de uma era messiânica. Essa comunidade preservou diversos livros, inclusive vários livros apócrifos foi encontrado nas cavernas de Qumran. Meus irmãos, tudo que eu poderia falar de forma breve, resumida, está posto aqui nesse vídeo. Comenta aí se você gostou da aula, se ficou alguma dúvida. Forte abraço, Deus abençoe você. Se inscreve, ativa o sininho das notificações, compartilha o nosso vídeo e deixa o seu like. Deus abençoe vocês. Forte abraço.